Dando continuidade ao estudo de Daniel, nós chegamos à parte 3, para termos uma visão histórica das profecias. E assim nós queremos entender como terminará a história e entendendo como ela começou, no sentido aqui escatológico das últimas profecias de Daniel e Apocalipse. Então, concluímos nos dois primeiros estudos o capítulo 1. E o capítulo 1 termina dizendo que Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Mas vem a pergunta, por que ele ficou só até o primeiro do ano do rei Ciro? O próximo texto nos responde lá em Esdras 1:1, quando diz que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio da leitura em público, este decreto. E o decreto que foi emitido por Ciro foi, na verdade, permitindo que todos os judeus retornassem para Jerusalém. E todos que quisessem, poderiam retornar. E o Ciro, dos cofres do Estado, ele deu grandes quantias e valores, além de devolver todos os utensílios que foram tirados do templo. Todos o prato, garfo, copo, tudo que foi tirado por Nabucodonosor foram levados de volta. Estavam tudo guardado no templo, lá na Babilônia, os que foram usados por Belsazar, para blasfemar o nome de Deus. E então, a gente vai ver nesse estudo, e esse decreto então permitiu isso. E cremos que então Daniel, com esse decreto, ele também partiu. Só que ele não partiu para Jerusalém. Daniel, vamos ver que ele já estava idoso. Então, ele deve ter continuado. A sua missão como estadista pode ter terminado, mas como profeta ainda continuou. E nós vamos ver. Vamos ver numa visão aqui panorâmica, uma linha do tempo da história e da vida de Daniel. Como vimos nos estudos anteriores, Daniel nasceu por volta do ano 622, que foi o 18º ano do reinado de Josias, quando ele celebrou uma Páscoa, quando houve um grande reavivamento no povo de Israel. Então, em seguida, aos 17 anos, Daniel foi levado cativo, quando houve aí um ataque, vamos dizer assim, um cerco por Nabucodonosor a Jerusalém. Só não foi um ataque em grande escala, porque justamente Nabucodonosor recebeu a notícia da morte do seu pai, Nabopolassar, e ele teve que partir às pressas para a Babilônia para poder então não correr o risco de aparecer algum usurpador do trono. E em seguida, no ano 603, foi o sonho da estátua de Nabucodonosor que ele interpretou, já que foi no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi coroado no ano 605, então no ano 604 foi o seu primeiro ano de governo e o ano 603 o segundo ano, quando houve o sonho de Nabucodonosor. Então isso mostra que Daniel ainda não fazia parte da elite dos sábios, porque ele estava ainda estudando, já que o curso que ele estava na Babilônia demorou 3 anos, como diz lá o texto claramente, em que nós vimos 3 anos de curso, mas o Nabucodonosor teve o sonho no segundo ano, então Daniel não estava ainda no meio dos sábios, embora que na hora do decreto de morte, Daniel e seus companheiros fossem incluídos nesse decreto, que eu acho que o rei não queria não só dar fim aos sábios já atuantes, como aqueles também que estavam sendo preparados. Em seguida nós tivemos aí a queda de Jerusalém, Mas antes da queda de Jerusalém, que foi o terceiro cativeiro, houve o segundo cativeiro, quando foram levados o rei Joaquim, também conhecido como Jeconias, e o profeta Ezequiel, também foi levado no ano 597. E quase 10 anos depois, então, foi o cativeiro final, a queda e a destruição de Jerusalém e do templo no ano 586. E continuando, Nabucodonosor morre no ano 562, depois de 43 anos completos de reinado. E em seu lugar, quem assume é o seu filho, Evil-Merodach,
mas Evil-Merodach só reina 2 anos, porque ele é assassinado pelo seu general, que é Neriglissar, que reina 4 anos. E então depois vem Nabonido, que assume o reinado aí porque ele era casado com a filha de Nabucodonosor, possivelmente porque não havia mais filho herdeiro homem. Então Nabonido assume, que é o genro, e Nabonido tem um filho, e o filho dele se chama Belsazar, que por coincidência é o mesmo nome que foi dado a Daniel, de Belsazar, só que Daniel, para não ter o seu nome ligado a Babilônia e ao deus Bel, ele coloca um T lá no meio, né? Aí ficou Beltesazar. Como ele escreveu o livro, ele colocou no próprio livro dele para não ter o seu nome assemelhado a nenhum deus ou a nenhuma cidade, qual seja a Babilônia. Então, Belsazar então assume o trono. Não sabemos quanto tempo ele ficou reinando no lugar do pai, né? Alguns acham que Nabonido só reinou durante 10 anos, logo teria sido 7 anos de Belsazar. A Bíblia também não deixa claro, já que fala até o 3º ano de Belsazar, mas não sabe dizer se foi o ano da queda dele. Mas o reino da Babilônia chega ao fim no ano 539, quando Belsazar está no trono. Ele é o segundo no trono, já que primeiro é o pai dele, Nabonido. Por isso que ele, durante a escritura na parede, ele promete que faria de Daniel o 3º no seu reino. Então Babilônia cai, e quem assume o reino da Babilônia é Dario o Medo, que nós também já vimos em outros estudos, quando estudamos também sobre Esther, que esse Dario Medo é conhecido como Ciáxares II, ou Ciáxares II, na obra de Xenofonte, né, Ciropédia, que fala da educação de Ciro. E lá indica claramente que Ciro, ele não era ainda rei, né? Ciro não era rei da Pérsia nem rei da Média, já que na Pérsia ainda seu pai estava vivo, seu pai Cambises. E também na Média, com a morte de Astíage, quem estava reinando era Dario o Medo, seu filho de Astíage. Então, entre agora 539 e 537, já que é o primeiro ano de Ciro, é no ano 537, porque Dario o Medo já tinha 62 anos, reinou só mais 2 anos, né? Isso inclui 539 e 538. De 539 a 538 um ano, 538 para 537, aí nós temos então, ele morre nesse período aí, que o primeiro ano de Ciro então é 537, pode ter já pega um pouco de 538, já que seria o ano do trono, dependendo de como se conta com o ano do trono, e o primeiro ano passa a ser o seguinte. Mas aqui o que temos de certo é que o primeiro ano de Ciro foi em 537, e a queda e a morte de Dario foi 2 anos, então, após a queda da Babilônia, que chegaria ao final de 536 e início de 537. Então, Daniel, então, ele permanece até o 3º ano de Ciro, mas ele já não é mais um estadista, ele não está atuando, né, como um ministro, como sábio aí do Império Persa. Ele só ficou até o 1º ano de Ciro. E então chega ao ano 519, que é o 2º ano de Dario, quando começa a reconstrução do templo, já que com o decreto de Ciro em 537, quando os judeus voltam para Jerusalém, então em 536, no 2º ano, o templo começa a ser reparado, mas devido à oposição dos samaritanos, a obra para. E percebo, né, desde 536, então somente 20 anos depois, 516, é que o templo é inaugurado, tendo passado aí uns 17, né, entre 16 e 17 anos a obra parada. E Deus é quando Deus envia os dois profetas, Ageu e Zacarias, para incentivar o povo a retomar a obra, e eles retomam, né? E a obra é concluída em 3 anos e meio, vindo a ver ocorrendo a dedicação do templo no final do ano 516, já que a Bíblia diz que foi no mês de Adar que se concluiu a obra do templo. Adar é o último mês do calendário judaico, o 12º mês. E em seguida ele então tem a dedicação no início já então do ano 515, porque a festividade da dedicação do templo é emendada com a Páscoa, conforme está registrado lá em Esdras. Então, voltando agora ao que a gente estava falando, né, no ano 3º do reinado de Belsazar, como eu disse, não sabemos se esse foi o último ano de Belsazar, ou pode ter sido muito antes, não sabemos quanto tempo ele reinou como no lugar do pai na Babilônia.
Mas o fato é que no ano terceiro do reinado de Belsazar, Daniel, conforme ele diz aí, teve uma visão depois daquela que tivera a princípio. E ele então diz que quando a visão lhe veio, pareceu estar na cidadela de Suzã, que é a província de Elão. E, então, os elamitas justamente o lado lá da Média, né? Esse reino de Elão. E Daniel está na cidadela de Suzã. Interessante é que Daniel, ele já então tinha alguma ida para o lado de Suzã, porque Suzã na época era a capital administrativa lá entre a Pérsia e a Média, né? Era uma cidade importante, mas não estava sob a jurisdição de Babilônia. Ela estava fora, né? Embora, porque sabemos que a Média e a Pérsia estava subjugada à Média na época da Babilônia, e a Média era um parceiro da Babilônia, né? Não eram os inimigos nem opositores, mas eram parceiros, e sempre lutavam e batalhavam juntos e dividiam a presa. Então Daniel tinha uma frequência aí com a cidadela de Suzã, possivelmente sua casa, ele tinha alguma casa lá, e a gente vai ver que isso até o final. Mas o que liga Daniel à cidadela de Suzã? Vejamos no livro de Esther, depois, deixa eu ver se é aqui. Esther diz que, ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Semei, filho de Quis. E o texto continua dizendo que esse Mordecai foi levado cativo por Nabucodonosor, que eu também já explorei isso quando falamos lá quem foi Assuero, né, do livro de Esther. E aqui identifica que Mordecai também foi levado nesse mesmo período em que foi aqui cativo Joaquim e Ezequiel, porque ele foi junto com o rei Joaquim, que é Jeconias. Então, havia, né, uma colônia de judeu então lá na cidadela de Suzã, uma colônia grande. E isso faz com que Daniel possa ter tido contato lá com esse outro grupo, porque, como vimos, a Média, junto com a Babilônia, destruiu completamente Arã, no ano 609. E aí, se eles estavam juntos, eles dividiam a presa, vamos dizer, né? E os escravos, e os despojos, prisioneiros de guerra. Então, isso indica que quando foi na hora do ataque de Jerusalém, mas, né, no meio do caminho eles dividiram a presa, e então Mordecai foi levado então para a cidadela de Suzã, que fazia parte do Império Meda, né, da Média. E esse contato dele então com a cidadela de Suzã nos faz entender que ele havia um contato dele lá com outro grupo de judeus que estavam lá do outro lado, né, lá do lado da Média. Ainda nos diz aqui, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Essa visão que Daniel teve, ele disse, né, que aqui no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre. A Babilônia, como sabemos, ela era dividida, né, ao meio, na verdade não era dividida, mas porque a Babilônia existia só de um lado do rio Eufrates, e aí no Império Neobabilônico foi construída o outro lado, e ligando uma ponte, né, com os dois lados. Então Nabucodonosor ampliou muito a Babilônia. Então o rio que passava inclusive dentro da Babilônia era o rio Eufrates. Mas Daniel aqui nesse terceiro ano, como ele não estava mais, como falamos, como estadista, não estava mais atuando no reinado, ele então estava na sua casa, né? Retornou aí ao seu lar, digamos assim, na cidadela de Suzã. E lá estava junto ao rio Tigre. E o rio Tigre é muito mais próximo da cidadela de Suzã, porque onde ele está na Babilônia era o rio Eufrates, identificando que ele não retornou para Jerusalém, né? Por alguma circunstância, ou a idade, ou porque ele entendeu que Deus ainda tinha essa missão para ele de profeta, ainda não tinha terminado. Ele ficou, então, por lá de lá, ali do reino da Média de Pérsia. E isso aí nos mostra que, pelo calendário aqui, vamos entender o seguinte: quando Joaquim foi levado aqui no ano 597, foi também o mesmo ano que foi levado Mordecai. E foi nesse período aqui, quem governava a Média era Ciáxares.
Seachares, ele então era o rei da Média nessa época, e foi exatamente aqui no ano 585 que quando ele morreu, né, após o eclipse de Tales, como nós vimos na batalha ali entre a Média e a Lídia, mas o eclipse fez ele fazer as pazes, a ponto de que a filha de Alíates, né, o rei da Lídia, ela então foi dada Arienes foi dada em casamento ao filho de Seachares, que é Astíage. E Astíage então tem aqui seu primeiro ano no ano 585. E se Astíage, como vimos no vídeo que eu expliquei quem era o Assuero do livro de Esther, Astíage sendo o Assuero, então aqui foi o terceiro ano quando ele fez o grande banquete. Foi um ano sabático. E no sétimo ano foi quando ele casou com Esther. Então, isso mostra que se realmente esse Assuero foi Astíage, então Daniel ele teve contato com Mordecai, teve contato com Esther. Ele estava em contato com a outra colônia de judeu lá do reino da Média. Continuando, né, o rei Belsazar, ele foi o último rei da Babilônia, conforme Daniel 5. Naquela noite, na noite da escrita da parede, porque foi nessa noite que ele mandou trazer, né, os utensílios, todos os produtos, né, os objetos que o seu pai, né, o avô, que é Nabucodonosor, trouxe de Jerusalém. Ele mandou trazer para tomar as suas bebidas, oferecer aos seus deuses, usando os utensílios do templo de Deus. Diz aqui em Daniel 5:1, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E então, como uma forma de desafiar Deus, né, ele então mandou trazer os utensílios, mandou trazer os objetos do templo. Mas, embora ali tinha pessoas que conheciam a história de Nabucodonosor, conheciam o Deus de Israel, o Deus de Daniel, sabiam o que houve e o que aconteceu lá na fornalha, lá também quando os 7 anos que Nabucodonosor passou praticamente como um animal. Então eles possivelmente deram alguma advertência ao rei que não fizesse isso, não ia ser bom, né? A experiência passada já mostrou que não ia ser bom, mas esse Belsazar então desafiou, né? Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Eu vou beber no copo desse Deus, eu vou mostrar que ele não é nada. Eu vou oferecer vinho aos meus deuses no copo desse Deus, porque ele é um Deus fraco, se é que ele existe. Então, ele conhecia a história, né? Quando Daniel veio à presença do rei, ele diz, né, tu, Belsazar, que és seu filho, né, o seu filho Nabucodonosor, que na verdade era neto, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Porque Daniel começa a falar a Belsazar, dizendo o que aconteceu com Nabucodonosor, toda a experiência que ele teve ao desafiar Deus, e no final que ele reconhece que o Deus de Daniel é o verdadeiro Deus, e ele sabia de tudo isso, mas ele, em vez de se humilhar, ele se engrandeceu, querendo ser maior do que esse Deus. O que Nabucodonosor não venceu, ele achava que podia vencer o Deus de Daniel, e ele foi repreendido. E o que acontece é que naquela mesma noite, ele foi morto. Belsazar, rei dos caldeus, ele foi morto, e em seu lugar, Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, com a morte de Belsazar, quem reinou não foi Ciro, mas foi Dario Medo. Reinou por cerca de 2 anos. E, como vimos, Ciro era o general das tropas da Média e da Pérsia. E só depois da morte de Dario é que ele se torna o rei da Babilônia. Isso porque, nesse meio tempo, seu pai já tinha morrido também lá na Pérsia, e ele também apoderou-se do reino da Pérsia, né, como herdeiro legítimo, e então ele unifica a Média e a Pérsia nesses 2 reinos, né, e funda o Império Aquemênida. Observe agora, quando Dario, o Medo, assume, nos diz aí que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 127 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Perceba que Dario era filho de Seachares, e nós entendemos que Seachares era Assuero,
E observe o que diz lá no livro de Esther. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Então, Astias, né, que é o Assuero, ele tinha dividido todo esse reino, porque o reino dele, como ele governava também sobre a Pérsia, ele tinha expandido desde a Índia. E era um reino grande, né? Só a Babilônia que era independente, porque eles eram aliados. E então, possivelmente aqui, Dario Medo, ele amplia ainda um pouco mais, né? Enquanto seu pai tinha estabelecido 127 províncias, aqui nos diz que ele reinou sobre 120 sátrapas. Escolheu sobre 120 sátrapas para presidir as províncias. Então, ou seja, ele diminuiu 7, unificou algumas só. E dentre eles, Daniel era um dos 3 desses presidentes que era responsável por administrar ou liderar esses 120. Então, o que acontece, né? O que acontece é que, diante dessa atitude de Dario, alguns não quiseram que Daniel tivesse essa função principal, porque Daniel era um homem muito honesto. Ele não teria como enganar o rei, ou se corromper, ou fraudar, ou mentir, ou defraudar o erário, porque Daniel era um homem muito correto, a ponto de que o rei Dario queria colocá-lo como um dos principais entre os 3. Mas esses conselheiros se uniram, né, com todos os demais presidentes, sátrapas, governadores, para que fizesse um decreto. E esse decreto era para simplesmente proibir de uma pessoa orar. É um decreto, a única falha que encontrou em Daniel é que Daniel orava, era um homem de oração. Então só puderam encontrar um meio de parar que Daniel orasse. E foi isso que eles fizeram ao enganar Dario, né? Ao fazer com que Dario assinasse uma lei, sem entender que o verdadeiro objetivo deles era tirar Daniel do caminho deles, para que eles pudessem então ter o caminho aberto para enganar o rei em outras coisas, né? Principalmente na questão financeira, de impostos, para que desviasse no meio do caminho. E Daniel era um homem que era uma pedra no sapato dele, digamos assim. E assim foi esse decreto. Mas Daniel não deixou de orar ao seu Deus, ele se manteve fiel. E por se manter fiel, ele foi lançado na cova dos leões. Então, como Dario ele assumiu o reino da Babilônia em 539, só reinou 2 anos, então Daniel em 539 ele tinha 83 anos. E com 84 anos, ele foi lançado, né, na cova do leão no ano 538. É possível que tenha sido, então, ou ainda em 539, já que a queda da Babilônia ocorreu no mês de outubro, e nós vimos que pode ter sido dia 1º de outubro, né, 16 de Tishri, e no calendário, alguns dizem que foi 10 ou 11, de acordo com o calendário gregoriano, né, isso, mas no calendário então juliano foi no dia 1º de outubro. E Daniel então tinha 83 anos, né, ou no ano de 83 anos. Se essa atitude, né, de lançarem Daniel na cova do leão ocorreu ainda em 539, Daniel estava com 83 anos. Então, entre 83 e 84 anos, então ele já estava idoso, já estava velho, né? Não era um jovem, às vezes, como muitos pensam. Por não conhecer justamente a cronologia, muitos exploram Daniel muito jovem, sendo lançado na cova do leão, mas realmente era um homem já idoso e era um homem de oração. E Deus, então, vê que o seu servo se manteve fiel. A questão com Deus é sempre assim: faça o que é certo, faça o que é certo de acordo com o que Deus estabeleceu. Se a gente for fiel em tudo que Deus manda, Ele é fiel no que Ele prometeu. Então, nunca duvide de Deus, né? Deus, Ele é fiel. E mesmo que haja situação que a gente morra por fazer o bem, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, então Deus também nos garante a vida eterna. Mas, por outro lado, ele promete muitas bênçãos, tem muitas promessas maravilhosas. Você pode ver isso no Deuteronômio 28, para aquele que resolve ser obediente a Deus, fazer tudo que Deus mandar. E não ter medo, então, de nenhuma ação humana que seja contrária à vontade de Deus. E assim foi Daniel. Deus o livrou
por sua fidelidade, e Deus o livrou para também mostrar que ele é um Deus, é um verdadeiro Deus, Deus poderoso diante daquele mundo pagão. E então Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. E nos 2 anos de Dario, que ele reinou, Dario Medo, e também no primeiro ano de Ciro, que possivelmente ele sai de Babilônia com o decreto, então ele sai de Babilônia e vai para a sua terra, a cidadela de Suzã, e lá fica. Então, no 3º ano de Ciro, Daniel escreve a sua última profecia. Daniel, os capítulos 10, 11 e 12 de Daniel trata de uma única profecia. A última profecia de Daniel foi, então, durante o 3º ano de Ciro. Ele não estava, como vimos, né, só para reforçar, ele não estava na Babilônia, nem fazia parte mais dos quadros dos funcionários públicos lá do novo Império Persa. Ele já tinha saído. Ele estava, então, lá na cidadela de Suzã. Ele estava lá na sua terra, que ele escolheu para findar, né, vamos dizer assim, a sua vida. E possivelmente esse foi o último ano de Daniel. Ele pode ter morrido, então, no 3º ano de Ciro, com 87 anos de idade, porque a partir disso não há mais nenhum registro sobre Daniel. E essa profecia é a sua última visão, então veja que ele já estava bem idoso, por isso que diante da visão ele cai, ele perde as forças, e até que vem o homem vestido de linho, ou o anjo vem, toca nele, levanta, para colocá-lo de pé, para ele continuar escrever tudo que ele vê, embora sem entender. Mas essa foi a ordem de Deus: escreve, Daniel, porque isso é para tempos do fim, é para dias muito distantes. Você vai descansar em paz, no final vai ressuscitar, mas não é para agora. E mesmo que Daniel quisesse estender, mas o anjo disse: cele a visão, porque isso é para tempos futuros. E esse tempo futuro é o nosso tempo. E embora que toda a profecia de Daniel ainda não entendemos completamente, a última profecia de Daniel 11, 40 a 45, existem muitas interpretações, mas não totalmente ainda descrita como realmente é. Há várias visões e entendimentos diferentes, por isso que a visão começou a ser selada a partir no tempo do fim, que nós entendemos foi a partir de 1798. Mas não totalmente, né? Porque ainda tem muito que entender. Mesmo o Apocalipse ainda existem interpretações diferentes quanto ao tempo ou os acontecimentos, as 7 trombetas, as 7 pragas. Então, a Apocalipse 17 ainda requer muito estudo, oração, de Deus vai esclarecendo, vai fazendo com que a gente entenda aos poucos. Então, não existe nenhum, digamos assim, prego batido em relação a essas profecias escatológicas. Então, a própria igreja, ela não pode determinar que alguma interpretação é certa ou outra errada, desde que esteja de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, desde que a Bíblia não contrarie a Bíblia, nada acrescenta e nada tira. Então Deus vai dar esclarecimento sobre as interpretações proféticas ao seu povo, e o povo não quer dizer necessariamente tem que vir de pastores, tem que ser de doutores da lei, não, pode ser todo aquele que busca e que ora a Deus e que procura entender, como diz Daniel, os sábios entenderão. Aqueles que oram, que buscam e procuram entendimento, Deus vai dar, para que então possa servir de lição para todos aqueles que quiserem ouvir e para todos que quiserem entender e se preparar, entendendo que as profecias escatológicas, né, as últimas profecias de Jesus voltar está ocorrendo. Isso nos alerta para nos prepararmos, para entendermos que existe algo muito mais importante do que qualquer coisa, que é preparar-se para a volta de Jesus. E isso está nas profecias escatológicas. Quando nós entendemos que elas estão acontecendo, então nada vai ser mais importante. Nós vamos então entender que o trabalho, o estudo, faculdade ou qualquer coisa não pode estar acima dessa revelação. A revelação vai nos dizer que o tempo agora está muito perto, está breve, e precisamos então tentar ver as nossas prioridades para então como podemos servir a Deus na onde nós estamos, né? Do jeito que estamos em relação aqui no mundo, mas servir a Deus com prioridade, no estudo, no trabalho, na família, na igreja, no lazer, e que é uma forma de como cada vez mais servir a Deus e concluir essa missão, terminar a obra e fazer com que então possamos estar do lado de Deus quando Ele voltar,
e aguardando a sua vinda maravilhosa e poderosa. Vamos então ficar atento e continuar esses estudos para entendermos melhor, nesse contexto histórico profético, o quanto estamos perto de Jesus voltar.